Bom, você lembra quando a professora falou antes de Cristo e depois de Cristo? Então agora a gente vai entender o porquê desse antes de Cristo e depois de Cristo. Em 1582, o Papa chamado Gregório XIII resolveu, digamos assim, colocar uma data certa, o antes e o depois de Cristo. Mas como assim, professora? Ele decidiu, digamos assim, fazer o marco inicial da vida cristã na Terra. Mas vida cristã? Sim. A partir do nascimento de Jesus Cristo, nasce o cristianismo, né? Nasce toda essa ideia da vida cristã, do ser cristão na Terra, né? De toda essa de Cristo, do cristianismo, do amor ao próximo, da pregação da igreja, a gente deixa de ser pagão, né? E começa a seguir a igreja. Então, o que acontece? Gregório, né, a partir de alguns estudos, ele marca a datação do nascimento de Jesus Cristo, né, que é o ano 0. E a partir disso, então, se inicia a datação de antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a gente tem o ano 0, certo? Que se inicia lá com o final, né? Com a queda do Império Romano, que se dá em 460. A queda do Império de Roma Por que a queda do Império de Roma? Isso a gente vai descobrir juntos. Mas isso a professora está passando para vocês, só para a gente entender mais ou menos essa linearidade dos acontecimentos históricos, para a gente entender o que é antes de Cristo, depois de Cristo, para a gente ter essa compreensão de como se deu esse discorrer da história. Eu quero fazer uns slides bem bonitinho, contando para vocês, olha, que eu até fiz já, só que não deu tempo de passar. Olha que bonitinho. Tá que a letra da professora é um desastre, né? Bem bonitinho, contando por que desse tempo. Aqui. Para vocês entenderem todo o esquema do que aconteceu. A gente tá aqui, ó, a gente tá estudando isso daqui, ó, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, certo? E daí aqui a gente tem todos os esqueminhas aqui que a professora vai passando para vocês. Mas antes eu queria falar exatamente do que, mas por que antes de Cristo, depois de Cristo? Pra gente entender essa diferença. Porque a gente ainda tá na pré-história, mas a gente vai entrar na história. Mas antes, a gente tem que entender essa diferença, né? Por que antes de Cristo? Por que depois de Cristo? Pra gente não ficar nessa bagunça. Eu acho bem legal a gente entender isso. Então, voltando lá. Então, o Papa Gregório, ele cria lá, né, a partir do nascimento de Cristo, o calendário gregoriano, que tem 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos, com as horas que sobram, ganhamos mais um dia, o dia 29 de fevereiro, que, né, o nosso ano bissexto. Então, é isso que a gente tem em nossas mãos. A partir daí, a gente tem o AC/DC. Desculpa a piadinha sem graça. Mas eu espero que vocês tenham compreendido a ideia dos calendários. Então, a gente tem lá do Paleolítico, né, até, né, ali no século XVI, essas controvérsias sobre calendário, sobre datação, mas que, né, Papa Gregório finalmente chegou à conclusão né, terminou isso, para entender que até então existia não existia assim nada muito concreto sobre os anos, sobre o calendário, sobre em que tempo a gente tá, em que ano a gente tá. Cada um tinha
um próprio jeito de observar o tempo, certo? Porém, hoje a gente tem que ter a consciência que o calendário gregoriano, né, o calendário que a gente vive, que a gente segue, é mundialmente o mais aceito, né? Todo mundo utiliza ele, né? Por mais que todas as outras religiões ainda utilizem os seus próprios calendários, os judeus, os muçulmanos, os chineses ainda têm os seus calendários. Universalmente, digamos assim, o calendário gregoriano, ele é universal, todo mundo utiliza ele, né? Mas os outros calendários ainda são utilizados. Cada cultura ainda tem os seus próprios rituais, as suas próprias datas, os seus próprios rituais, né? Então isso é muito importante a gente entender, certo? Que o tempo é muito importante. Cada tempo tem, né, a sua própria concepção, certo? E agora, a gente entendendo isso, a gente vai começar a entender e a entrar, né, na teoria da evolução, certo? Para a gente entender o que é a teoria da evolução, a teoria da seleção natural. Mas para isso a gente precisa entender o que é o naturalismo. Porque a gente sabe, primeiramente, que Darwin era um naturalista. Mas o que é esse movimento, né? O que é o naturalismo? O naturalismo, ele é um estado que se produz uma condição da natureza, né? É uma natureza que transcende a metafísica. Mas o que é metafísica, professora? O que é metafísica? Gente, só um pouquinho.